Olá a todos. Meu nome é Paulo Antônio Martins, eu sou professor aqui na Faculdade de Direito da Universidade de Rio Verde. Nós estamos aqui mais em um programa podcast, um programa da Faculdade de Direito. Hoje nós temos aqui a presença ilustre do Dr. Alessandro Gil Moraes Ribeiro, que preside uma das mais importantes subseções da OAB do estado de Goiás, a subseção da OAB de Rio Verde. Quero agradecer a presença do Dr. Alessandro por ter aceitado o convite. Também temos aqui a presença do professor Vinícius Pomar, professor aqui da Faculdade de Direito, que também vai abrilhantar aqui os nossos debates, hoje nosso bate-papo, né? Bate-papo informal aqui sobre a profissão da advocacia, conselho de classe, influências profissionais, o futuro do mercado de trabalho, um pouquinho aí de tudo sobre a área do direito. Eu quero já aproveitar, abrir a palavra aqui para o doutor Alessandro Gil, que é o nosso ilustre convidado, né? Doutor Alessandro é filho aqui da casa, né? Formou-se aqui na Universidade de Rio Verde, na época FESURV, né? A Fundação de Ensino Superior aqui da cidade de Rio Verde, formado em Direito, pós-graduado em Direito, advogado, criminalista, filho de advogado, né? Marido de advogada, né? Doutora Marion. Aproveitar aqui e mandar um abraço para a doutora Marion, né? Uma referência para nós aí na advocacia, no tratamento com o profissional, na ética, né? Com os colegas. Também tem filho fazendo curso de Direito, né? O Tiago, que está aí, acho que no último ano da Faculdade de Direito. O doutor Alessandro vai falar um pouquinho mais sobre a sua vida, as suas experiências, nascido em Rio Verde, né? Doutor Alessandro, muito obrigado, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Obrigado, doutor Paulo Antônio Martins. Uma satisfação para mim estar aqui nessa universidade no dia de hoje, né? Eu estava batendo um papo aqui. São 30 anos, tem 30 anos que eu entrei nessa casa, né? Quando eu passei no vestibular, eu comecei meu curso de Direito em 1993. Nós estamos em 2023. Então, há 30 anos atrás eu já estava dentro aqui. Antes, Fundação de Ensino Superior de Rio Verde, né? A FESURB. Então, depois desse período, depois de formar, né? Depois a gente desenvolver uma carreira, a gente voltar aqui é com muita alegria que a gente vem a essa casa aqui. Então, é uma satisfação participar aqui, né? Com o senhor aí, com o doutor Vinícius Pomar, uma grande referência também, uma pessoa muito presente na vida da ordem, da OAB também, está sempre conosco aí, levou o pai dele para visitar a nossa estrutura, tive o prazer de conhecer o pai dele também. Então, uma satisfação enorme. Então, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes também, telespectadores, né? Quem vai ouvir agora ou vai acompanhar mais tarde ou à noite, né? É uma satisfação enorme para mim, Alessandro Gil, estar aqui hoje com vocês para a gente ter esse bate-papo aí. Para mim é uma alegria. Que ótimo. Doutor, bom dia, né, para todos os ouvintes. Nós todos estamos aqui no estúdio. Vamos começar então na parte mais biográfica. A gente estava conversando aqui antes, né, Paulo Antônio, que o doutor Alessandro Gil, ele é criminalista desde o berço, praticamente, né? Conta melhor aí a sua relação com o direito, assim, desde a parte mais familiar, né, passando também posteriormente pela academia. Como que foi essa história? Então, eu sou filho de professora. Minha mãe era funcionária pública, né, professora do ensino estadual. E meu pai, até um certo tempo, até 1987, ele foi policial militar. Fez um curso de Direito, se tornou advogado e optou pela área criminal. Então eu me recordo assim, já nessa época, 87, 88, 90, eu criança ali, 12 anos, 13 anos, já ia pro escritório dele e o que eu li ali era lá, achava interessante, olhava lá na estante, furto. Eu abri o livro de furto lá e entendi o que era furto, por quê, como funcionava, furto famélico, crime de bagatela. Então, assim, aquilo ali na minha infância já me despertou para o direito. Então, quando eu cheguei no segundo grau, quando eu cheguei à época de prestar o vestibular, eu já sabia o que eu queria na minha vida. Eu já imaginava como seria a minha carreira, o que eu poderia fazer, né, para trabalhar pelo jurisdicionado, para trabalhar pela sociedade, para mim ter minha profissão. E minha profissão, doutor Vinícius, foi advogado desde sempre. Quando eu... Doutor Abdulai? José Abdulai Dias Ribeiro, né? O pessoal conhecia ele muito aqui em Rio Verde como Abdulai.
Ele faleceu no ano retrasado e deixou uma história bonita na carreira também, muitos tribunais do O júri. senhor lembra da inscrição dele, da OAB? 8773, 8.773. É uma inscrição antiga, hein? Antiga, né? Hoje nós estamos aí com a inscrição já 67 mil, né? Então, 60 mil advogados depois inscritos. Você pensa, né? E quando eu comecei a estagiar já, doutor Vinícius, doutor Paulo Antônio, eu já ia lá me inscrevi na OAB como estagiário. Então eu já ia lá na CPP. Naquela época, assim, a nomeação quando o juiz fazia não era como hoje, né? Então eu via quem não tinha advogado, eu pegava para fazer de graça lá, meu pai assinava comigo. Quando eu ia nos gabinetes do juiz, o fórum ainda era na rua Rui Barbosa, ali no centro, né? Não sei se todos aqui conhecem ou sabem onde é o fórum antigo, hoje é um prédio público. Frente ao cinema. Frente ao Cine Bagdá. O antigo Cine Bagdá, e é um local que eu acho que, assim, deveria ser preservado, né? Faz parte da história de Rio Verde. Muita coisa aconteceu por ali. Tombado, né? Eu ia lá nos gabinetes do juiz. Hoje o atendimento de juiz não é igual antes. Entrava no gabinete lá, falava com o assessor, já falava direto com o juiz. Doutor, nós tivemos um júri aí, o senhor me nomeia, né? Tinha lá o doutor Delintro, doutor Rony Paisano. Doutor Delintro hoje é desembargador, doutor Rony hoje é uma referência no judiciário também, que tá lá em Goiânia. Tinha o doutor Reinaldo. Tinham vários juízes que passaram por Rio Verde e a gente tinha essa relação mais próxima. Antes o advogado era mais próximo, né? Tava ali, entrava no mesmo prédio, saía no mesmo prédio, não tinha elevador, né? O juiz a gente via quando chegava, quando saía. Então a gente conhece toda uma história de um judiciário que hoje a gente tem aqui no fórum, aqui no setor universitário, um prédio maior, né? Aumentaram muitas varas, aumentaram muitos serventuários, mas graças a Deus eu conheço a história. Para você ter ideia, doutor Vinícius, porque nem sempre que existia esse sistema automatizado que a gente tem hoje, né? A petição do advogado, assim, tinha lá no porteiro dos auditórios. Quando a gente entrava ali no fórum, tinha o porteiro dos auditórios, era o seu Valdomiro, eu me lembro até hoje. Então você apresentava a petição, ele carimbava a petição, colocava a data, o dia, né? E lançava no livro tombo para subir para o juiz, né? Para ir para o distribuidor, para algum lugar. Então, o sistema era totalmente diferente. O pessoal fazia muito. Quando eu comecei a advogar, eu usava máquina de escrever ainda. Para você fazia muita ideia. cota também à mão, na época? Muita cota. A cota, eu deixei de fazer cota agora, depois da pandemia, com o processo digital. Eu sempre fui de dar muita cota no processo. Isso dá, agiliza, né? Agiliza, muita celeridade, né? Muito melhor cota... o advogado chegar no cartório, dar uma cota, né? Que é uma manifestação à mão ali. À mão. O juiz abre-se vista para a defesa manifestar, né? Sobre a testemunha faltante ou algo. Que é mais era mais rápido, né? Se eu chego ali já... Então a gente dava a cota, o processo não saía do cartório, quando você dava a cota, você já falava pro cartório, manda concluso aí que esse processo tem urgência. Então as coisas funcionaram de uma maneira bem diferente antigamente do que agora, né? É até engraçado, doutor, desculpe interromper, pensar na cota hoje em dia, né? Hoje os meninos da graduação praticamente não escrevem mais, né? Não. Na mão, né? Hoje Antes os processos, de pegar processos mais antigos, tinha muita manifestação à mão. Promotor, às vezes, à mão também, né? Então tinha essa cultura mais da escrita à mão que exige um cuidado até maior, né? Então nós vamos mais longe. Nós vamos mais longe um pouquinho. Eu já tive acesso a processo em Rio Verde, estão nos arquivos, lá no início dos anos, no início do século de 1900 ali, né? As petições eram feitas à mão, uma letra magnífica, né? Então, assim, uma inicial feita à mão, o pessoal usava até caneta de pena, né? Na época. Então, assim, aqui em Rio Verde a gente tem uma história muito bonita do judiciário. A história do nosso fórum, dos nossos processos. Tem processo aí que impressiona quando você pega ele, tá arquivado, obviamente já estão no arquivo, mas eu cheguei a ter acesso a ver, conhecer processos dessa natureza, quando for desarquivado por algum motivo, né? As pessoas, algum litígio. E quando você vê aquilo ali, você admira o trabalho, né, do profissional do direito, do juiz, do Ministério Público da mesma forma. Um trabalho mais artesanal, parece, né? Muito bonito de se ver e muito técnico, né? De muito conhecimento. Antigamente tinha muito latim, né? Hoje não é recomendado mais. Hoje eu mesmo já usei muito latim, eu gostava de usar o latim. E hoje as petições têm que ser mais objetivas, mais claras, mais diretas, né? Por uma questão de volume também, hoje não... hoje a demanda é diferente, né? Realmente muita coisa mudou de lá pra cá, né, doutor? Foi demais. E a gente tem que se adaptar também, né? E a gente tem o saudosismo, né? Porque hoje, para você ter acesso a um juiz, não é como antes.
doutor Paulo Antônio, doutor Vinícius, quando você queria falar com o juiz, eu me lembro até hoje, às vezes eu tinha um pedido de liberdade, eu tinha alguma coisa, eu sentava lá na sala de audiência, que as audiências são públicas, né? Uhum. No intervalo de uma audiência para outra, eu chegava lá no juiz, doutor, tô com esse processo aqui, assim, de fulano, né? Queria ver com o senhor aqui, eu protocolei um pedido, falta despachar para o Ministério Público, falta decidir, e o juiz atendia a gente. Uhum. O negócio era algo assim, que hoje a gente sente muita saudade porque a gente sabia como fazer funcionar. Hoje o advogado não fica esperando, você não protocola uma petição, não sabe se é amanhã que o juiz vai despachar, se é o mês que vem, né? Você não precisa pedir uma audiência virtual ou ir lá agendar para falar com o juiz. Não estou reclamando, os tempos são outros. Não estou reclamando do que era, mas eu tenho um saudosismo do que foi, né? Como funcionava a justiça, o judiciário. E nisso engloba tudo, né? As delegacias de polícia como eram, né? Hoje a gente tem uma estrutura magnífica perto do que era antigamente. A cadeia pública municipal, que antes hoje é o sistema prisional, é a diretoria geral, a agência prisional, né? A DEGAP. Antes era a polícia militar que cuidava dos presos ali na cadeia, a polícia civil era do lado ali, as delegacias eram do lado, primeiro distrito, segundo distrito, delegacia regional, onde é a antiga CPP. Então as coisas funcionavam de uma forma totalmente diferente. O advogado, para falar com o preso, eles não traziam o preso, você ia lá na cela e falava com o preso, né? São tempos assim, as coisas mudaram extraordinariamente, mudaram muito, né? Qual ano o senhor se inscreveu na OAB? Eu me inscrevi na OAB em 1997. 97. Quando eu me formei, de imediato eu já passei no exame de ordem e me tornei advogado aí com 22 anos de idade. Então, hoje eu tenho 48 anos, mais da metade da minha vida, muito mais, eu passei com ela, já exercendo a profissão já. O senhor 26 anos de advocacia. Um vocacionado na advocacia, sim, o senhor vê, além de ser uma profissão, assim, no aspecto material, sua fonte de renda, eu sente que é uma vocação mesmo, assim? Eu penso que eu nasci para fazer o que eu faço. As pessoas falam muito, né, pelo cargo que eu ocupo de dirigente de ordem, falam muito, você tem de ser deputado, você tem de ir para política partidária, você constrói muito, você faz muito, como você transformou a OAB de Rio Verde, né? Eu falo, não, minha vida é advocacia, gosto da política classista, gosto da ordem, mas eu não tenho nunca interesse de participar dessa política partidária. Eu até já vi o trabalho do senhor na OAB e tal, né, Paulo Antônio? Às vezes ele regaça as mangas literalmente, né? Puxa a calça aqui, pega na enxada. Pega na enxada, literalmente. Então, a gente vai até falar depois, né, sobre essa transformação da OAB aí. A gente é a referência, né? Uhum. Se você faz, as outras pessoas vão aproveitando esse gancho, ali, né? Doutora Marion foi para advocacia também por influência do senhor ou não? Já era? Não, eu conheci a Marion aqui, na faculdade de Direito. Conheci a Marion, ela era de uma turma anterior à minha. Nós começamos a namorar, nos casamos em 1995, vamos fazer 28 anos de casamento. E nosso relacionamento, a nossa família nasceu aqui também, de dentro da Fundação de Ensino Superior de Rio Verde, da FESUR, da Universidade de Rio Verde hoje, né? Então vocês casaram em 95. Acabou que o senhor também exerceu ali uma certa influência, né? Para ela partir para advocacia. Não, ela já fazia o curso de Direito, ela já queria ser advogado também. Desde aquela época lá, ela já e é vocacionada também, né? Porque ela atua muito bem, ela é muito dedicada, muito esforçada. A Marion trabalha muito. Direito de família é uma das... Direito de família maior das referências. É o carro-chefe do trabalho dela, é o direito de família. São muitos divórcios, inventários. E na OAB também ela trabalha muito, né? A Marion é uma referência hoje na OAB. Ela é a superintendente da Caixa de Assistência dos Advogados, que é a CASAG. Para os alunos entenderem, doutor Alessandro, qual que é o papel da CASAG? A Caixa de Assistência hoje ela trabalha, além daquela questão de mercado, né? De ótica, livraria, certificação digital, escritórios compartilhados, né? A Caixa de Assistência ela existe para dar assistência ao advogado. Assistência médica, né? A gente tem um convênio com a Unimed, o auxílio funeral, o auxílio maternidade. A CASAG ela tem um leque de opções para servir a advocacia, né? Hoje a gente paga anuidade, mas a gente tem que ter um retorno. E a Marion é muito dedicada a tudo isso para resolver. Se fosse uma proteção social pro advogado. Pro advogado. Muito importante a CASAG na vida. Bacana, né? Começou lá
a pandemia, né? Muitos advogados ficaram sem condições, fecharam escritório, né? Então, para aquelas pessoas que tinham ali prestações que estavam vencendo, que não tinha como sobreviver, que não tinha como comer, a CASAG pagou um auxílio também. Ainda não tem um escritório, né? A CASAG ajuda muito todo mundo. Realmente. Chegamos aqui no Final do primeiro bloco, né? Vamos dar uma suspendida aqui no nosso bate-pausa. Na pausa, a gente toma um café. Daqui a pouco a gente retorna. Até mais, então. Tchau. Vamos lá. Obrigado. Olá novamente. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo com o Dr. Alessandro Gil Moraes Ribeiro, que preside aqui a subseção da OAB de Rio Verde, né? Uma das mais importantes aqui do estado de Goiás. Dr. Alessandro, a gente quer aproveitar então e falar um pouquinho sobre a OAB, né? Sobre essa entidade de classe aí que talvez seja uma das mais importantes do Brasil. Na minha opinião, é a mais importante, né, doutor Vinícius? É a nossa área, né? Tem que puxar para nós, né? Vamos puxar um pouquinho pro nosso lado. Doutor Alessandro, quando começou a sua história aqui com a gestão na OAB de Rio Verde, na subseção? Qual foi o seu primeiro pleito? Como que foi esse processo? Depois o senhor teve que participar de mais... O senhor participou de mais pleitos, né? Até assumir a presidência dessa importante entidade. Quais foram as transformações que o senhor participou, qual foi os movimentos políticos que foram organizados, né? Qual que é o futuro que o senhor pensa aí para a nossa subseção, para a OAB do Estado, né? E também para a OAB Nacional, né? O senhor dizia aí que tem uma predileção por política classista, né? E a gente vê aqui, né, doutor Vinícius, que o senhor tem um perfil aí para presidir a OAB do nosso Estado e até do país, né? O senhor tem uma articulação, né? Uma articulação singular na classe, atende o advogado 24 horas por dia. É verdade. Né? Às vezes a gente precisa de uma coisa simples, uma informação. Doutor, onde que eu consigo tal documento? Telefone de não sei quem. Liga para fulano que fulano resolve, né? Então já quero te parabenizar, doutor Alessandro, pelo trabalho que o senhor tem feito aí na OAB. A OAB hoje tá aberta, tá com uma estrutura muito bonita, né? Bonita. Hoje orgulha, né? É um orgulho nosso para quem está inscrito na OAB, até o bacharel de Direito, né? Que tá aos poucos integrando também na profissão. Doutor Alessandro, quando começou essa história? Alessandro Gil e OAB de Rio Verde. A OAB Rio Verde tá no meu sangue. Na realidade, quando eu peguei meu cartão da ordem em 1997, eu já comecei a dar os primeiros passos ali, na época o doutor Luiz Braz, presidente da subseção, conheço toda a história, depois veio ali o doutor Antônio Carlos, depois veio o Manuel Araújo, Lauro Campos, eu enganjei mesmo na gestão ainda do Manuel, quando eu entrei, né, fazer parte mesmo, né, eu assumi a questão de esporte lá na gestão do Manuel Araújo em 2005, 2006, mas eu sempre fui envolvido nos movimentos políticos classistas, sempre, desde 1997. Quando o Lauro Campos assumiu em 2009, ele me convidou para cuidar da sede, da parte do esporte, da estrutura, que era a sede aqui. Quem conhece a OAB Rio Verde desde o início, a OAB de Rio Verde ela é fundada em 1979. Mas em 1995, 96, foi criada a salinha da OAB ali no fórum da própria Rui Barbosa, lá do centro. Então tinha uma salinha bem pequena ali para os advogados. Depois a OAB adquiriu um prédio na rua Edmundo de Carvalho, que fica no fundo ali do Cine Bagdá, a sede administrativa da OAB era ali, e já partiu para essa questão da área social aqui, que tinha aqui um campo, depois 2 campos, um salão de festa, né? E essa estrutura é o que tinha. Era no centro ali? Não lembro de ver isso, não? Você era, não aponta? Até... No fundo do antigo cinema? Vou te falar, até 2011, 2012... Por aí era no fundo do antigo cinema. Não me Depois recordo. eles Na rua vieram... debaixo da Praça 5 de Agosto, né? Ali, né? Ali mesmo. Ali mesmo. Depois vieram ali para aquela sede, né? Que todo mundo conheceu. Aquela sede alugada ali na... José Walter. Ah, sim. E ficou lá até quando eu assumi a OAB Rio Verde. Né? Porque eu peguei uma estrutura
com a sede alugada. Quem se lembra daquela estrutura lá, infelizmente, era uma estrutura que não contemplava a advocacia. A parte de cima era um sobrado com dois pisos ali, a parte de cima era interditada pelos bombeiros, não podia subir ali para ter aula, não podia utilizar, chovia, molhava tudo de cima para baixo. Eu falei, não, isso aqui não é digno para advocacia. Então nós intensificamos a obra aqui da construção da nova sede. Naquele mesmo ano, em 2019, a gente estava falando de carreira, vou voltar lá atrás, mas em 2019 a gente entregou para advocacia. Mas disputar, colocar meu nome à disposição da classe, eu coloquei no ano de 2015. 2015, surgiu uma oportunidade de disputar. Eu queria disputar e eu ia disputar de forma independente ou o que fosse. E disputei, perdi a eleição por 21 votos naquela ocasião. E continuei trabalhando. A gente fundou uma associação, Advogados do Bem, que fez muita coisa em Rio Verde, né? A gente tinha feijoada do bem todo ano. Aqui dentro da universidade também, ali na Prof, a gente fez ali, acho que 2 eventos ali, ou 3. E arrecadou uma oportunidade lá, 1 tonelada de alimentos para doar. A gente sempre procurou fazer alguma coisa pela sociedade também, né? A advocacia sempre à disposição. A gente tinha um grupo, um movimento. E em 2018 eu disputei novamente a eleição. Mas ninguém lançou chapa. Eu fui chapa única, acho que é a primeira vez na história de Rio Verde. E aquela eleição... Naquela eleição eu tive 605 votos, doutor Paulo Antônio, de quem já sabia que eu era chapa única, de quem não precisava ir lá votar. E 605 advogados foram lá votar no Alessandro Gil para ser o presidente da OAB. Isso eu tenho muito orgulho, né? Muita satisfação e sou muito grato à advocacia por isso. Porque a partir daí a OAB Goiás começou a enxergar diferente Rio Verde lá em 2018. Agora nós vamos ter que dar atenção para Rio Verde. Né? Porque é um colégio enorme, o senhor falou da importância, é uma das maiores subseções. E hoje nós somos a maior referência no interior. Referência de gestão, referência de atuação. O OAB Rio Verde nossa gestão graças a Deus. Então eu disputei 2018, ganhei a eleição, assumi 1º de janeiro de 2019. 2021, depois de tudo realizado, quase tudo pronto, construído, e muito trabalho feito para a advocacia, a gente resolveu disputar a reeleição. Fui eleito com em torno de 510 votos. Aqui com 3 chapas, tive quase 80% dos votos da advocacia, um reconhecimento também. As 2 eleições que têm recorde de votação em Rio Verde, as 2 são do Alessandro Gil. Então eu tenho um compromisso muito grande com a advocacia e devo trabalhar e retribuir, né, tudo isso. Então assumi lá, estava falando para vocês sobre a sede, que a gente pegou aquela sede alugada. Eu consegui correr atrás, fizemos obra, trabalhamos, entregamos a sede para a advocacia em dezembro de 2019. Então, aquela sede que o doutor Vinícius visitou, que o senhor vai andar lá de bicicleta, lá, levar o Pedro lá, né, para passear, tem gente que chega ali e não entende. Ou não sabe ainda. Eu expliquei isso para um advogado essa semana. Com essa sede aqui, nós entregamos para a advocacia tem 3 anos e 4 meses. Porque depois da sede vieram tantas coisas, doutor Paulo Antônio. Depois do prédio com salão, aí veio o quiosque. Aí veio a primeira quadra de areia que nós fizemos com a rifa de um Vadimec de R$116 que eu comprei. Nós fizemos uma rifa e levantamos R$18.000, fizemos uma quadra de areia. Aí veio a segunda quadra de areia com mão de obra totalmente carcerária. Para vocês terem ideia, aquela rua ali tem uma cerca viva e não passava carro na rua nas 2 mãos, porque a cerca viva ocupava a metade do espaço. Então nós começamos desde a cerca viva, da manutenção. Hoje a calçada, não tinha uma calçada, aquela sede, aquele prédio tem aquela estrutura lá, que são 23 mil metros quadrados, ela tem aí nas mãos da OAB 30 anos ou mais. E nós fizemos calçada de fora a fora, mão de obra carcerária, fizemos mais de 400 metros de calçada, com doação dos próprios vizinhos, de cimento, uma brita, sabe? Todo mundo ajudando, dando as mãos pra gente transformar, porque quando eu assumi aquele espaço era reclamação na imprensa todo dia, né? Insetos, animais, escorpião, animais peçonhentos, né? Era muita sujeira, era muito lixo, e nós transformamos aquilo lá em 11 meses de gestão. Entregamos para a advocacia, fizemos as quadras de areia, depois fizemos parquinho,
Agora, por último, fizemos uma entrega para a advocacia de um investimento de aproximadamente R$1 milhão, que foi o prédio em anexo à subseção, que foi o prédio da Casag ali, com que tem uma ótica, sala, boa, escritório, né, compartilhado, 2 escritórios compartilhados, livraria, certificação digital. Baias, né? As baias ali, que a gente chama lá um módulo de trabalho, né? Com 5 baias, já temos 3 computadores, os escritórios compartilhados, as salas são todas com ar-condicionado, tudo lá com ar-condicionado, Internet, banda larga. Internet, notebooks novos. Isso é importante, né, doutor? Porque às vezes às vezes as pessoas acham que, assim, mas será que usa isso? Eu mesmo já usei a sala compartilhada. Quando eu não tinha sala alugada, eu ia para lá, já atendi pessoas lá, já usei para estudar, para montar a aula aqui, para fazer serviço da advocacia. Então, assim, sempre é importante, né? E que espaço bacana que nós temos. É. Né? Nós fomos, quando começou a pandemia, e muita gente já usou também aquela sala que a gente chama de... A gente inaugurou ela em 2019, a gente chama ela de sala de audiências, né? Virtuais. A gente tem dentro da própria sede da subseção, com computador, notebook, com reprodução, com TV também, na parede, mesa de reuniões, né? Os advogados levam os clientes ali, fazem as audiências dali, sustentação oral lá, e temos armário lá com gravata, terno, becas novas, né? Nós compramos aí mais de 10 becas novas e hoje, se usou, vai para a lavanderia, volta arrumadinho, organizadinho. Essa questão de higiene é importante. Então, assim, a gente buscou dar condições de trabalho para toda a advocacia. Então, entregamos tudo isso para a advocacia. Plantamos lá mais de 2.000 metros de grama, né? Hoje nós temos jardins bonitos, lindos, árvores frutíferas, caju produzindo, goiaba, araçá. A mexerica começou a produzir agora, que nós plantamos em 2019. Virou uma referência, né, doutor? Virou uma referência. Tem gente que vem de outras cidades, outras subseções, né? Visitar a estrutura, né? Nós tivemos agora, um mês passado, o colégio de presidentes de subseções em Jataí. Até o Samuel, presidente de Anápolis, passou aqui para conhecer, eu não estava, porque já estava em Jataí. Ele chegou lá e falou pro presidente Lara, Lara, nós queremos uma subseção, uma sede igual ao Rio Verde. O Lara falou, os tijolos nós colocamos lá, mas o resto foi o Alessandro e a Marion. Então não é só chegar e achar que você vai ter aquilo ali daquele jeito que não é, né? Tem que regaçar as mangas, Regaçar as Já mangas tava mesmo. falando, né? Tem que pegar no batente Inchada, mesmo. E ali a gente fez mutirão quando a gente assumiu ali, que ia 30 advogados. Todo final de semana ia 30 advogados fazer limpeza daquilo ali. Nós capinamos aquilo ali, nós tiramos plástico, pneu velho, Lixo, escapamento, muito lixo. Nós tiramos lá quase 10 caçambas de lixo lá de dentro. Né? Pra mostrar que a coisa seria diferente. E nós conseguimos fazer diferente, doutor Vinícius. Nós conseguimos criar de 4 comissões que tinha na OAB, hoje nós temos 44. De 20 membros em comissão, hoje nós fechamos em 2021 a primeira gestão com 489 membros em comissões. 1/3 da advocacia participando das comissões da OAB. Né? Quando o doutor Paulo Antônio fala que a gente conseguiu abrir a instituição, o abrir é isso, é a advocacia participar. É a advocacia tomar decisão, é a advocacia ter o trato, né, com a sociedade, ter o trato com as autoridades. E esse espaço a gente sempre delega. Né? Hoje a sociedade Rio Verde respeita mais o advogado, né? O advogado tem um papel. A OAB mesmo vai na rádio, né? Por exemplo, no agronegócio, vai falar sobre agronegócio. A gente tem representatividade nos conselhos, né? Conselho de saúde, conselho gestor do PROCON, nós temos 3 indicados lá dentro, conselho da mulher, conselho dos bombeiros. Então a gente faz parte realmente. A gente assumiu esse compromisso de defesa da sociedade e da cidadania. Quanta luta nós não tivemos já? A taxa do lixo, né? Que a OAB veio lá interferir lá na Câmara Municipal, né? A gente oficia, a gente vai lá e faz pronunciamento, porque prejudica a sociedade, né? Vamos falar aqui, quando teve a questão do IPARV aí, tem umas questões aí de aposentadoria, a gente foi lá, a gente abriu a boca, a gente está sempre discutindo, a gente está sempre participando do que é interessante para a sociedade. Nós não estamos no nosso cantinho ali, tratando só de uma coisa ou de outra, né? Nós estamos tratando de um aspecto maior, nós estamos ampliando horizontes. E quando o doutor Paulo Antônio fala que a OAB tem importância, que é a maior instituição, e ela é a maior instituição. Porque ninguém não vai para a rua se não for a OAB, na sociedade ninguém não é cobrado se não for a OAB. Né? A OAB ela é cobrada para ter essa representatividade, para defender a nossa democracia, para defender a Constituição Federal, para defender os direitos. Né? E que nós temos o caminho. Quando fecharam o escritório de advocacia aqui
em 2019, em julho, quando saiu um decreto municipal para fechar num sábado pela manhã, eu me recordo até hoje, quem estava lá no domingo protocolando, de sábado a domingo protocolando mandado de segurança para que os escritórios fossem abertos na segunda, fomos nós. E nós conseguimos abrir os escritórios. Rio Verde não ficou um dia com o escritório fechado. A gente é referência, quando eu falo que é referência em trabalho, é por isso, doutor Paulo Antônio. Em um tempo em que a população precisava de medicamento, precisava de internação, precisava de médico, né? Precisava de tratar de questões de relações de trabalho, de muita relação criminal mesmo, né? Que a violência, vou dar um exemplo familiar, a violência doméstica aumentou mais de 30% na época, né? Que estava todo mundo dentro de casa direto. A advocacia precisava trabalhar. Não podia vir o poder público e fechar. E nós conseguimos deixar os escritórios abertos. Os presos nos atendimentos no presídio. Rio Verde foi o único lugar que preso não ficou nem um dia sem atendimento de advogado. Porque nos 15 dias mais drásticos da pandemia, que a gente não ia lá, que os advogados não iam na unidade prisional falar com o preso, a gente conseguiu de forma virtual, com o celular, fazer a videochamada e falar com o preso. E quem fazia o agendamento da DEGAP era a OAB Rio Verde. Isso é trabalho, isso é mostrar a eficiência e defender, né, das condições de trabalho para a classe. Então a gente trabalha com um aspecto muito maior, com tudo muito mais amplo, com muito mais empenho e dedicação. A gente tem uma administração. Hoje eu me preparei para ser o presidente da OAB. Né? Da mesma forma que a Marion está preparada hoje, que a Marion participa de tudo isso, da mesma forma que nós temos uma diretoria muito atuante, na mesma forma que a gente abre as portas e essas comissões, os representantes, os membros dessas comissões, são... no futuro, os futuros gestores da OAB. Não é? Mas por quê? Porque a gente abre as portas, a gente dá oportunidade para essas pessoas discutirem e tratar do que é necessário. Né? Atendimento em banco com preferência, INSS, atendimento para advocacia, sendo referência no estado dos outros presidentes de subseção. Alessandro, como é que você fez para fazer isso aí? Fala com o meu presidente da Comissão de Direito Previdenciário, que ele vai te falar. Porque não sou só eu. Nós temos uma equipe que trabalha. Nós temos um grupo que trabalha, nós temos um movimento que trabalha, a gente tem referência no esporte, a gente tem eventos de esporte, a gente tem eventos para as crianças, a gente tem festa junina, que a nossa festa junina foi maravilhosa. Então a OAB Rio Verde hoje ela é referência por tudo isso, doutor Paulo Antônio. E a referência não só em Rio Verde, mas em todo o estado de Goiás. Até testemunhar aqui pro senhor que o pessoal de Jataí está querendo retomar o funcionamento da Câmara de Arbitragem, né? Entraram em contato aqui em Rio Verde e tal, o pessoal entrou em contato com o doutor Alessandro, imediatamente já indica o pessoal da comissão, né? A comissão poder trabalhar, poder colaborar, né? Inclusive até fui convidado pela Jataí para incentivar os colegas a voltar a prática, né? De conciliação, mediação, extrajudicial, arbitragem, né? Então realmente o testemunho aqui que o doutor Alessandro é engajado mesmo na advocacia e ele trabalha em equipe, né? Ele não concentra, né? Não, eu vou tentar resolver aqui. O senhor pensa, né? A CIRV não foi pensar lá sem nos consultar. Eu indiquei, inclusive, o doutor Paulo Antônio, que é o nosso presidente da Comissão de Conciliação, Mediação e Arbitragem. E a OAB, ela não pode ser só figurativa. Porque senão vem as pessoas, como o senhor disse, em Jataí e atropelam. O espaço é nosso. Nós somos a cidade mais pujante aqui da nossa região sudoeste. Nós somos referência no país, um dos maiores produtores do país. Nós temos indústria. Né? Nós temos uma Comig que é sediada aqui. Nós temos essa Universidade de Rio Verde que é referência no país. Né? Quantos núcleos, quantas sedes nós temos da universidade aí espalhadas. Né? E as pessoas têm de reconhecer isso. Isso não é só política, isso é ocupar espaço. E aí Rio Verde, a OAB Rio Verde ocupa o espaço dela e é reconhecida por isso. E agradeço o senhor por fazer parte também. Eu que agradeço. O doutor Vinícius faz parte da Comissão de Direito do Agronegócio também. Sim. E eu falo isso. Um terço da advocacia participa da nossa gestão, está por dentro de tudo que acontece. Hoje, num mundo que tem só informação, antigamente o advogado não sabia o que fazer, não sabia o que estava acontecendo, não sabia o que vai ser, como que está. E hoje todo mundo é muito informado. Grupo de WhatsApp, todo dia ali, né? Muita informação. São quase 10 grupos de WhatsApp, a gente manda e-mail para advocacia. Instagram da OAB Rio Verde, a cada dia mais seguidores, bombando também. Né? O meu Instagram, né? Para quem não tá me seguindo ainda, Alessandro Gil, Alessandro Gil RV. Né? Alessandro Gil RV. Seguir lá também, que tem informações. Senhor Vinícius, o que o senhor acha que a gente ainda pode... vamos partindo aqui para a última etapa, né? Chegando aqui já mais ao final do programa, a gente tem que direcionar um pouco mais para o público do estudante agora, vamos pensar assim. Porque a carreira da advocacia normalmente é vista com dois olhos, assim, né? Aquela coisa, muitos
tem interesse, mas fica com aquele medo de porque, tá muito cheio, tem muita gente, o que é que faz, o que é que eu posso fazer com esse tanto de advogado? Tem aquela história, doutor, eu já ouvi, não sei se é verdade de fato, mas que no Brasil tem mais advogado que no resto do mundo somado. Então, assim, no meio desse número impressionante de profissionais, o que o estudante agora, que vai ouvir o programa, como que são as perspectivas dele para advocacia em específico, as áreas? O que o senhor pode dizer a respeito disso? Vinícius, a advocacia, ela contempla quem se dedica. Se a pessoa for advogar com compromisso de advogar, com compromisso de estudar, com compromisso de se aperfeiçoar, eu sempre falo isso aí para os advogados em início de carreira, né? Que o céu é o limite. Tem espaço para todos, sabe? Porque a população Rio Verde, o Brasil hoje ele tem, na realidade, mais advogados que o restante do mundo, né? Tem mais de 1.300.000 advogados no país. Mas tem espaço. Para quem é competente, tem espaço. Para quem se dedica, tem espaço. Tem demanda também. Tem demanda. Eu estava falando para o Dr. Paulo Antônio, a advocacia, o que mais o pessoal mais faz é na área civil, é a área trabalhista, é a área criminal, é a área previdenciária que subiu muito, que aumentou muito aí a atuação depois da reforma trabalhista que a gente teve aí há alguns anos. E muitos mais braços também, o direito tributário, o direito ambiental. O ambiental eu vejo, assim, Rio Verde com grandes profissionais já também, o pessoal está se dedicando. E nisso aí vai a gama, né? A gente estava falando aqui sobre... Direito digital. Direito internacional. Né? O direito internacional está surgindo, a gente conhece muito pouco ainda, não conhece muita demanda, mas está surgindo muita gente com interesse também. Específico do agronegócio, né? Assim, escritórios mais voltados, Rio Verde tem especializados para isso, né? Rio Verde tem muitos escritórios voltados a isso aí, desde a elaboração do contrato, na defesa trabalhista, na defesa lá dos contratos, dos negócios, né? E da questão agrária, rural. É um leque muito amplo. Então, quem está estudando direito pode saber. E quem quer fazer o direito também para ir para outro espaço, né? A gente tem um aluno da universidade agora que passou, por exemplo, para a Defensoria Pública no Sergipe, né? Nós temos a doutora Griman, que agora vai tomar posse no final do mês como juíza, e é aqui oriunda da universidade também, né? Da Fundação de Ensino Superior. Então, assim... O leque é aberto, né? Exatamente. Nós temos delegados aqui, tem um delegado que vai vir para Rio Verde agora, que é daqui também, que fez curso de direito Nós aqui. temos empresários de sucesso que passaram pela graduação da Faculdade de Direito, né? Realmente. E acaba que não é só essa carreira tradicional, né? Não são só carreiras tradicionais, né, doutor Vinícius? E hoje em dia, com a internet, com novas possibilidades de trabalho, possibilidade de você fazer um serviço, por exemplo, do marketing digital, isso é muito interessante. A advocacia pode crescer muito, eu penso, um novo nicho, usar os meios eletrônicos para crescer, inclusive usando a internet, que eu penso que é algo que pode ser muito positivo, né? Uma ferramenta interessante, dentro dos limites éticos, né, do código de ética e tudo, mas sempre com a possibilidade de crescer. Eu tenho muito carinho pela advocacia de carreira. Eu tenho muita admiração por eles, né? Tanto é que a gente fez escritórios compartilhados. Agora entreguei um escritório compartilhado em Montevidéu. Montevidéu nunca teve uma estrutura. E hoje tem uma estrutura... A subseção de Rio Verde, ela também é responsável. Abrange Montevidéu. Então, assim, a gente tem de abraçar a advocacia como um todo. Lá tem poucos advogados, influencia pouco na arrecadação. Para mim, não interessa se é inscrito aqui. É a mesma reclamação que o pessoal tinha antes, né? Goiânia tem tudo, né? Interior. Goiânia é o céu, o interior é o inferno. E hoje nós fizemos tanto pro Rio Verde, né? Eu não posso deixar lá abandonado. Então, nós entregamos lá um escritório compartilhado, com módulos de trabalho, com computadores, com mesa de reunião, com sala... com estrutura para cursos da Escola Superior de Advocacia, mesa para atendimento, um ambiente também climatizado com ar-condicionado. E eu acho que o importante é isso, condição de trabalho. Sede confortável, né? Sede bonita, né? Exatamente. A gente vai caminhando a passos largos aí, transformando mesmo, né? Mostrando que era possível. A gente não pode, como eu disse, a gente não pode ficar... de braços cruzados esperando acontecer. A gente tem de reivindicar, a gente tem de lutar, a gente tem de ir no tribunal, a gente tem de ir na OAB Goiás, a gente tem de ir na CASAC, e a gente tem essa articulação para fazer tudo isso. Acho que um país igual o nosso, né, doutor Alessandro,
professor Vinícius, que tem muita desigualdade, né? Atropelos legislativos, né? Estão tentando aprovar uma reforma tributária aí, com certeza vai necessitar demanda jurídica. Porque fala 1 milhão de advogados, mas é um tanto de atropelo constitucional, atropelo dos direitos sociais, atropelo dos direitos políticos, que o advogado acaba sendo o principal defensor do cidadão, né? Ou do empresário, ou do produtor, né? Aprovar aí uma taxa agropecuária, um fundo para investir em infraestrutura. Os advogados estão lá, ontem se reuniram em Goiânia, né? Na OAB de Goiânia, absurdo, né? Algo absurdo, por quê? Porque não foi respeitada nem a noventena, né? Que é o prazo para começar a se cobrar de tributos, Pegou né? de surpresa, né? E vem um Tribunal de Justiça e vem dando suporte a esse governo que está aí, né? Para manter a cobrança mesmo assim, mesmo os juízes, né, concedendo as liminares para os produtores só pagar depois dos 90 dias. Tribunal suspendendo as liminares, né? E a advocacia ali, né? De forma diuturna. Eu quero ver na hora que chegar no STJ agora. Né? O Estado tem a responsabilidade dele, ele não pode saquear o produtor. Ele não pode saquear o produtor. É a minha impressão. Porque o produtor é quem trabalha. Né? A gente vê a luta do produtor no dia a dia aqui na Tem um planejamento também, né? Financeiro, econômico. Não dá pra você, a partir de agora você tem que pagar mais 5%, 3%, 2%, né? Então, Alessandro, qual que é a mensagem final do senhor aí para os nossos alunos, para os nossos novos advogados, né? Para a sociedade, comunidade jurídica em geral aqui da cidade de Rio Verde, da região. Já agradecendo a sua participação aqui no programa, né? Um bate-papo bem legal, doutor Alessandro. Tem uma oratória. Se deixar a gente ir aqui muito mais, né? Oratória de berço, né? Mesmo, de verdade. E assim, eu sou um admirador da Universidade de Rio Verde pelos professores qualificados que tem. Né? Os professores aqui não caíram de paraquedas aqui. Quem está aqui? São mestres, são doutores, né? Doutor Vinícius, eu vejo isso com muita admiração. Vocês estão, os nossos alunos aqui da universidade, vocês têm uma oportunidade única, né? De seguir uma carreira brilhante ali onde vocês optarem, porque preparação e qualificação os professores de vocês têm e transmitem isso aí. Eu sugiro a persistência, né? Não mudem o foco, não se deixem abater por nada, que o sucesso vem. Quem conhece a minha carreira sabe sei de onde eu comecei e onde eu cheguei, né? E com muita determinação, com muito foco, com muito estudo, né? Isso é importante. Tratar as pessoas, isso eu recomendo para todo mundo. O trato respeitoso com as pessoas. Quando você pegar a carteira, você não chega lá no local onde você vai ser atendido, não, e vem com arrogância. Eu sou advogado, eu tenho preferência. Gente, bom senso, né? Tratar com urbanidade o serventuário da justiça, o juiz, da mesma forma que querer você tratar também. Isso vale para a sociedade como um todo. E eu acho muito importante, sabe, doutor Paulo Antônio, essa questão de educação, de respeito, de trato, de fino trato. Gestão de pessoas. A gente consegue muita coisa com isso, né? A OAB Rio Verde, hoje, nossos colaboradores todos são treinados para isso, para tratar com muita urbanidade, para receber a advocacia de tapete vermelho sempre. E o recado é esse, o que vocês tiverem dúvida, podem me procurar, né? Todo mundo tem meu contato, pode pedir, pode. A gente vai organizar para ouvir a doutora Marion, né, Vinícius? Pode ser, né? Realmente é uma boa opção, né? Brevemente aí, a gente convidá-la para falar sobre a CASAG, né? Sobre o trabalho que vem fazendo aí, que uma ótima estrutura aí que a OAB de Rio Verde montou, né? Muito importante. E deixo o meu abraço fraternal a todos. Parabéns pelo trabalho, viu? Paulo Antônio, obrigado. Pegar na sua mão aqui. Eu que agradeço. Obrigado, doutor. Foi ótimo convite, mesmo. Uma satisfação estar aqui. Obrigado por ter organizado um horário na sua agenda, né? Uma agenda apertada. Então a gente encerra aqui o nosso podcast, né, professor Vinícius? Vamos encerrar. Agradecendo aí a participação do doutor Alessandro. Nós temos aí já um cronograma aí para os próximos meses, né? E vamos aperfeiçoando, né, Paulo Antônio? Ficar cada vez melhor, né? A gente tem o pessoal do direito é conhecido como mais formal, né? Mais sério, né? Mas a gente tá tentando deixar esse programa mais interativo. É, né? Isso aí. Obrigado, um abraço para todos e até a próxima. Até mais, obrigado. Obrigado.